Olá, pessoal. Foi uma coincidência muito grande, né? Eu fiz um vídeo hoje mais cedo falando sobre, na minha opinião, é claro, por enquanto ninguém refutou, a minha opinião do que seria um carro ecologicamente correto. E hoje, né, agora, acabei de ver a notícia ali, o governo federal anunciou o programa Carro Sustentável. Isto é, aquele carro que for popular, né, enquadrar na categoria ali popular, que é questão de tamanho, motor 1.0, emissão de 83, nem sei qual medida que devia ter anotado, né? Qual medida que é, por quilômetro rodado, ele se encaixa na categoria de popular. Ele teria uma redução do IPI, chegaria ao IPI zero. E esse IPI zero, claro, traz um desconto muito grande. Então, vai ter uma redução ali, algo na casa dos. Chega ali a 20 mil reais um desconto. Então, imagine que um carro de 80 cairia para 60. Portanto, é uma ajuda e tanto. Embora os carros estejam muito caros. Carro popular há muito tempo não temos mais. E por que não temos? Bom, para começo de conversa, os carros eles precisam agora adotarem medidas de segurança obrigatórios por lei, controle de tração, estabilidade, airbag, são itens obrigatórios, que encarece o carro, que são equipamentos caros. Aí você diz, não, mas se eleva a segurança a tal nível, não é tão caro, porque a vida não tem preço. Então tudo bem. Mas não fica por aí, porque itens como direção elétrica, na maioria das vezes, a hidráulica já está até um pouco ultrapassada. Ar-condicionado, vidros elétricos, num carro realmente popular, são desnecessários. Afinal de contas, há 20, 30 anos atrás, os carros de luxo, poucos tinham esses equipamentos, os luxuosos. Se eu voltar 40 anos, nem mesmo os de luxo. Quem é entusiasta, né, ou tem um pouco mais de idade, provavelmente vai se lembrar que Opala já foi um carro de luxo e ele passou a ter esses equipamentos a partir dos anos 80 ali. Era raridade nos anos 70. Em qualquer carro dos anos 70, pouquíssimos. Ali um Galaxy Landau você tinha ar-condicionado, câmbio automático, raridade também. Portanto, agora os carros, na maioria das vezes, se não são tão populares, tem câmbio automático, algum tipo de automatização, seja o automático convencional, conhecido como hidramático, aquele com conversor de torque, a óleo, etc., seja com embreagem simples, porém automatizado, e dupla embreagem. O pessoal gosta muito, né, da esportividade do dupla embreagem. O CVT, né? Então, são vários, são 3 ou 4 tipos de automáticos que temos. Isto é, no frigir dos ovos, o motorista não aciona a embreagem, não muda de marcha. De algum modo, o carro faz isso, né? Então, isso está presente em vários carros. Pelo que um vídeo que eu assisti de um site automotivo, né, de um aplicativo aí automotivo aí no YouTube, veículos como Fiat e Argo podem entrar nessa categoria de populares. E o Argo, eu não vou dizer que é na versão 1.0, mas o Argo tem versões automáticas, né? E por isso é um carro um pouco mais caro, que é um tipo de câmbio que encarece o carro. Portanto, um carro realmente popular hoje a gente praticamente não tem aquele com os itens básicos, os necessários. As fábricas não oferecem. E aí a gente se espera que com essa medida do governo, talvez a gente volte a ter carro popular de verdade para motoristas de aplicativo, embora o ar-condicionado já seja ali um item praticamente obrigatório, né? Se você for trabalhar com transporte de passageiro, muito provavelmente, se você tiver um carro sem ar-condicionado, é possível que você perca clientes. Há que se pensar. No entanto, se eu hoje tivesse dinheiro para comprar um carro zero, né? Mesmo com os descontos eu não teria, jamais. Não tem essa coisa, mas se eu tivesse, eu sou daquela pessoa que levaria um carro com câmbio manual, direção totalmente mecânica, sem nenhuma assistência, vidros na manivela, abriria mão total do ar-condicionado, para mim não faz falta. Um aquecimentozinho, aquele aquecedorzinho, já aquele ar quente no pé, eu até gosto, né? Mas esse não encarece tanto o preço, não. Portanto,
Sim, eu até aplaudo a medida. A pergunta é, esse ecologicamente, né, que é sustentável, etc e tal, é realmente sustentável? Como eu fiz um vídeo mais cedo, no dia de hoje mesmo, dizendo que o carro realmente sustentável é aquele em que você pode rodar com ele 40, 50 anos. E os veículos hoje, assim como praticamente todos os produtos, têm a chamada obsolescência programada. Então, se você compra uma TV hoje, não espere que ela vai funcionar mais do que 6 anos com você. Ao passo que aquelas de tubo antiga, tem televisão daquela. Eu tenho, que funciona até hoje. Já tem mais de 30 anos de uso e está perfeitamente funcionando. O problema é que a tecnologia dela já não atende mais o sistema de transmissão hoje, né? Não dá para ligar um smartphone, não dá para conectar não tem conexão com um notebook, um Extreme aí, Chromecast, esses aí, muito difícil de conectar. O sinal já é digital, ela não é, tem que colocar um conversor ali, né? Então a tecnologia ela vai tirando esses produtos do mercado. Com os automóveis não é muito diferente. Então você tem um carro com 10, 12 anos, você não tem mais peça de reposição, você não consegue fazer manutenção, ele vai deteriorando por inteiro, você praticamente teria que refazer o carro inteiro. E aí é mais fácil você vendê-lo para o desmanche, para a sucata, para descartar e comprar um outro zero, fica mais barato, né? Especialmente agora, se você tem um desconto nesses carros, você imagina, você vai consertar um carro, fica em 70 mil reais. Aí você consegue comprar um popularzinho ali, entre aspas, né? Ah, aí por 60. Com os descontos agora a gente acredita que pode chegar a isso, né? Tinha carro de 80, se vai ter um desconto de 20, um Kwid ou um Mob da Fiat, pode ser que chegue a 60. Se a fábrica abrir mão desses equipamentos que elas fazem questão de vender, como a direção assistida, no caso da maioria das vezes elétrica, o vidro elétrico e o ar-condicionado, a gente pode ter um carro perfeitamente por 60 mil reais. A medida é interessante? É interessante. A pergunta é, o ecologicamente correto é verdade? Um carro desse durará 30, 40 anos? Eu duvido que dure. E duvido que a fábrica abra mão de fazer esse carro relativamente descartável. Que com 10, estourando 15 anos, já tem que ir para o desmanche. Quero saber a sua opinião. Deixe aí nos comentários o que você acha disso. E você sabia dessa medida? Bom, eu imagino que haverá muitas críticas da oposição a essa medida do governo. Essa sim é uma medida de governo e deverá ter muitas críticas, porque lá no passado, em 2007, 2008, quando o governo abriu o financiamento e baixou o IPI, ele foi muito criticado. Foi acusado de promover a popularização do automóvel. Portanto, não se assuste que mesmo que venha a baixar o preço, o governo poderá ser muito criticado. Eu me lembro a época que uma pessoa que não tem muito pouco poder aquisitivo, uma pessoa que relativamente tem algum poder, né, financeiro, disse que o sonho dele era que a gasolina, naquela época, em 2007, chegasse a R$ 10 para que ele pudesse transitar tranquilamente pelas ruas, porque as ruas estavam muito congestionadas, que tinha muito, entre aspas, pobre andando de carro, e que esse não é um benefício para essa gente. Estou falando sério, essa pessoa existe, e se ela assistisse o vídeo, talvez ela pudesse se lembrar. Talvez ali uma pequena demência senil, porque não era tão jovem quando disse faça esquecer. Mas eu acho que não. Foi uma coisa muito marcante. Eu fiquei muito assustado quando eu vi isso dessa pessoa. Pessoa que eu até admirava aquele momento. Forte abraço. Até o próximo vídeo.